Welcome! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês da vida real. E hoje, pela primeira vez, vamos analisar, estudar uma cena da série Suits. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para você, deixa seu like aqui embaixo e bora para mais uma aula de inglês. A cena que nós vamos analisar é o primeiro momento em que Harvey Specter conhece o seu amigo Mike Ross. Enfim, nós vamos analisar como é que foi esse momento aqui em que eles se conheceram, rolou ali uma entrevista inesperada, só que nós vamos começar assistindo esta cena sem legenda alguma. Comente aí o que você consegue entender desta cena sem legendas. Vamos lá. We should hire you. Jesus, I'd give you the 25 grand as a signing bonus. I'll take it. Unfortunately, we only hire from Harvard. And you not only did not go to Harvard Law School, you haven't even gone to any law school. What if I told you that I consume knowledge like no one you've ever met and I've actually passed the bar? I'd say you're full of crap. That's a Barbary legal handbook right there, right? Open it up. Read me something. Anything. Comente aí o que você entendeu desta cena. É uma cena breve, mas cheia de vocabulário, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui mais uma vez para você assistir sem legendas e depois vamos analisar aí frase por frase. Preste atenção e comente aí de 0 a 100% o quanto que você consegue entender aqui. Vamos lá. We should hire you. Jesus, I'd give you the 25 grand as a signing bonus. I'll take it. Unfortunately, we only hire from Harvard. And you not only did not go to Harvard Law School, you haven't even gone to any law school. What if I told you that I consume knowledge like no one you've ever met and I've actually passed the bar? I'd say you're full of crap. That's a Barbary legal handbook right there, right? Open it up. Read me something. Anything. É isso aí, people! Vamos assistir agora com legendas em inglês. Perceba se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. We should hire you. Jesus, I'd give you the 25 grand as a signing bonus. I'll take it. Unfortunately, we only hire from Harvard. And you not only did not go to Harvard Law School, you haven't even gone to any law school. What if I told you that I consume knowledge like no one you've ever met and I've actually passed the bar? I'd say you're full of crap. That's a Barbary legal handbook right there, right? Open it up. Read me something. É isso aí, people! Agora vamos analisar frase por frase dessa cena. Se você ainda não deixou o seu like aqui embaixo, essa é a hora, deixe seu like aqui embaixo, me ajude a continuar com esse trabalho e vamos lá. Vamos lá, manda ver, vamos lá, manda ver, vamos lá, é demais, vamos lá, manda ver, é demais, ô gatinha, é demais. A primeira frase que Harvey diz nesta cena, preste muita atenção, hein? We should hire you. We should hire you. Nós devíamos contratar você. We should hire you. Lembrando, o modal verb should usamos geralmente no contexto de recomendação, sugestão, conselho, coisas que alguém deveria fazer. Então ele está dizendo, nós deveríamos contratar você. We should hire you. Vamos analisar a pronúncia, preste atenção. We should hire you. 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 Jesus, I'd give you the 25 grand as a signing bonus. Jesus, aqui ele usa como uma expressão. Jesus, I'd give you the 25 grand as a signing bonus. Preste muita atenção. Quando ele diz I'd give, é uma abreviação de I would give, que significa eu daria. Só que não é só eu daria, né? Temos o termo
you na sequência, que significa você. Então, eu daria para você, eu te daria. E aí ele cita the 25, que significa 25, né? Grand. Aí você me pergunta, Murilo, o que significa grand? Tem algo a ver com grande? Não. Grand é uma palavra que geralmente é utilizada para especificar a palavra thousand, que significa 1000. Aqui ele está dizendo o seguinte, eu te daria 25 mil. 25 grand, certo? Ó, eu quero aqui, inclusive, mostrar aqui um exemplo do termo grand em uso. Como que você pode utilizar grand em uso substituindo o termo thousand. Olha só. And if you can't, then I'm gonna give you this check for 10 grand. I know you've been working retail. It's a boutique on Park Avenue, right? It's a good job. You're making what, maybe 40 grand a year? This is Manhattan. Are you covering rent with that? É isso aí. Quando você quiser utilizar o termo thousand, que significa 1000, no sentido de dinheiro. Tipo assim, no português, eu não sei vocês, mas antigamente, quando eu ia falar 2.000, eu falava tipo 2 barão, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Depende muito da região, o qual você costuma falar o termo 1000. Aqui é uma expressão, 25 grand, é um modo de dizer 25 mil. E na sequência ele diz as a signing bonus. Significa como um bônus, sinal de assinatura, né? Ao pé da letra significa bônus de assinatura, tá? É como se fosse um bônus de contratação. Então, você percebe dentro da série, quando eles contratavam alguém, a pessoa entrava na empresa e ganhava um bônus. Aqui ele estava oferecendo um bônus de 25 mil, caso a pessoa fosse contratada, né? Só que aí, claro, né? O Mike aqui que está sendo entrevistado, ele não tinha os requisitos necessários para entrar na empresa de advocacia, né? Vamos voltar aqui então. We should hire you. Jesus, I'd give you the 25 grand as a signing bonus. I'll take it. E bem, ele já aceita sem nem saber se ele poderia, né? Ele diz, I'll take it. É tipo assim, eu quero isso, eu vou pegar isso, I'll take it. É como se fosse eu aceito. Gente, aqui é uma adaptação, tá? Se você diz I'll take it, pode significar N coisas em vários contextos, né? O que é importante lembrar? I will é uma contração, tá? De I will. Quando você utiliza o termo take, às vezes ele pode ter o sentido de levar. I'll take it. Aqui poderia ser no sentido de eu vou levar isso, né? Eu vou pegar no sentido de levar a grana, ser contratado, né? Aceitar isso, topar isso. Então você pode adaptar para eu topo. I'll take it. Unfortunately, we only hire from Harvard. Então, só lembrando uma coisa aqui, ó. I will indica futuro, certo? I will take it, eu vou levar, eu vou pegar, eu vou aceitar, eu vou topar. Mas tem uma condição, né? Não é tão simples assim. Unfortunately, we only hire from Harvard. Unfortunately, we only hire from Harvard. O que o Harvey está dizendo? Infelizmente, unfortunately, we only, nós apenas ou somente, hire, contratamos from Harvard. De Harvard, alunos de Harvard. Então a empresa tinha uma diretriz que era somente contratar pessoas que estavam vindo da Universidade de Harvard. Era isso que acontecia. We only hire from Harvard. And you not only did not go to Harvard Law School. And you e você, not only, não só, did not go, significa não foi. Esse did not poderia ser contraído para didn't. Quando você diz didn't go, significa não foi aqui, né? Did not go, também é a mesma coisa. Não foi. To Harvard Law School. Esse conjunto de palavras, preste muita atenção. Quando você diz law school, em português, no literal, seria a escola de lei. Só que não, nós chamamos aqui de escola de direito, certo? Então, Harvard Law School, faculdade de direito de Harvard. And you, e você, não só foi, né? Não só não foi
pra escola de direito de Harvard. E ele continua, tem uma vírgula ali, ó. You haven't even gone to any law school. You haven't even gone to any law school. O que o Harvey tá dizendo aqui, ó? Ele tá utilizando uma estrutura envolvendo present perfect. Haven't gone. Indicando que ele não foi, certo? E não tem ido, né? Esse é o sentido da frase, tá? Claro que você não vai traduzir dessa forma, mas você vai traduzir, simplesmente você vai traduzir para você não foi. You haven't even gone. E além de você traduzir para você não foi, esse even dá uma ideia de você nem foi. You haven't even gone. Você nem foi to any law school. Para escola de direito alguma. Então, ele tá dizendo o seguinte. E você não somente não foi para escola de direito de Harvard, como o quê? Você não foi para nenhuma escola de direito qualquer. Enfim, é isso que ele está dizendo, certo? Vamos ver então a sequência aqui, gente. Vamos lá, vou retornar aqui os primeiros segundos dessa cena, os primeiros 15 segundos, que é o tempo que a gente analisou aqui de cena até agora. Preste muita atenção, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aí nos comentários e vamos lá. We should hire you. Jesus, I'd give you the 25 grand as a signing bonus. I'll take it. Unfortunately, we only hire from Harvard. And you not only did not go to Harvard Law School, you haven't even gone to any law school. What if I told you that I consume knowledge like no one you've ever met and I've actually passed the bar? Olha só essa pergunta grande que o Mike faz. What if I told you that I consume knowledge like no one you have ever met and I've actually passed the bar? Preste muita atenção aqui, gente. Ó, quando ele fala what if, é como se fosse o que aconteceria se e se. What if seria o e se. What if. Tem até uma série da Marvel que se chama What If, que eles traduzem para o que aconteceria se. E se. É uma pergunta. E se? What if I told you. Se eu te dissesse ou se eu te contasse. What if I told you. O que aconteceria. E se eu te dissesse that I consume knowledge. Que eu consumo conhecimento. No sentido de eu extraio conhecimento. That I consume knowledge. O que aconteceria se eu te dissesse que eu consumo conhecimento like no one, como ninguém you've ever met, que você já conheceu. Então ele está dizendo o seguinte, e se eu te dissesse que eu extraio, consumo conhecimento como ninguém que você já conheceu? E aí no texto final ali ele diz, and I've actually passed the bar. E eu, na verdade, passei no teste. Preste muita atenção, gente. Quando eles falam o termo bar, você não vai traduzir para barra, né? Não. Aqui é uma abreviação da sequência de palavras Bar Association, que é a associação, a ordem dos advogados, né? Que regulamenta a prática da lei. Enfim, então é importante entender isso, tá? Para você não... Enfim, achar que passei no bar. Não, não é isso, tá, gente? Então, preste muita atenção aqui no final dessa cena. Ele tá dizendo, e se eu te dissesse que eu extraio conhecimento como ninguém que você nunca viu e que eu, na verdade, passei no exame? No exame, certo? Para se tornar um advogado. Então, ele, né, ganhava a vida aqui, como vocês sabem. Quem já assistiu pelo menos o primeiro episódio dessa série sabe que ele ganhava dinheiro fazendo exame para os outros, por ele ser muito inteligente. Mas ele realmente não era advogado. Consume knowledge like no one you've ever met. Vou retornar aqui para nós recapitularmos essa frase. You haven't even gone to any law school. What if I told you that I consume knowledge like no one you've ever met and I've actually passed the bar? Um outro detalhe aqui, actually, citado ali na última frase, por mais que aparente ser atualmente, significa na verdade, ou de fato, actually. I'd say you're full of crap. E aí, o Harvey diz, I'd say, eu diria, I'd say é uma abreviação de I would say, you're, que você é, full of crap. Preste atenção. Full of crap
Se você traduzir ao pé da letra, vai dar algo como cheio de porcaria, cheio de bobagem, cheio de besteira, né? Full indica cheio, realmente, né? Você poderia até adaptar isso aqui, você deve adaptar para algo no sentido de você é cheio de papo, no sentido que a pessoa exagera muito naquilo que ela fala ao seu respeito. Então, full of crap é semelhante a dizer full of shit. Bom, full of crap, aqui vamos adaptar para você é cheio de papo. Eu diria que você é cheio de papo. I'd say you're full of crap. Você até poderia usar full of shit. Olha só esses exemplos. He might have checked out clean, but I know that kid's full of shit. Because there may be a record of him graduating from Harvard Law, but there's no record of him graduating from any college anywhere on the face of the earth. Além de você utilizar full of shit para o mesmo contexto, você também pode ver às vezes sendo utilizado full of it. Preste atenção nessa cena. And that was it. No, that was not it. After I said you were full of it, you got very angry and scrunched up your face and said, "Excuse me, sir, but I disagree." E sabe uma outra coisa interessante aqui nesta fala? Isso vem muito da origem do inglês americano. É muito comum você ver isso em cenas de filmes americanos, ambientes americanos. Nós já analisamos isso, por exemplo, em várias cenas de filmes americanos aqui no canal. Que é a questão da omissão do som do P ali no final. Olha como que ele fala a expressão full of crap. O P não sai, preste atenção. I'd say you're full of crap. Crap. Literalmente não sai o P. Não é nem mudo crap. O P, sabe, no final? Não, é full of crap. Ó, eu vou executar mais uma vez, preste atenção aí. I'd say you're full of crap. Então, isso é muito comum dentro do inglês, o P ser eliminado. Às vezes o som do T também acontece a mesma coisa. Preste atenção nos exemplos. Both cheated. Excuse me? Lewis's testimony pushed it over the top. Lewis's testimony pushed it over the top. Well, if you get a break. You think I can be bought with cookies? Homemade chocolate chip. Homemade chocolate chip. Dois termos foram citados aqui. Top, né, seria o nosso português aqui, top, né, top. Eles dizem top. E o outro termo foi o termo chip, que a gente fala chip de celular, né? Eles falam chip. E realmente não sai o som do P ali na fala, né? Agora vamos lá. Eu quero que vocês repitam comigo full of crap. Full of crap. Repete comigo aí essa expressão. I'd say you're full of crap. I'd say you're full of crap. I'd say you're full of crap. Literalmente ele fala full of crap. Full of crap. Full of crap. I'd say you're full of crap. Vamos voltar aqui e ouvir mais uma vez essa pergunta gigantesca e a resposta, né? Law school. What if I told you that I consume knowledge like no one you've ever met and I've actually passed the bar? I'd say you're full of crap. That's a Barbary legal handbook right there, right? That's a Barbary legal handbook right there, right? Vamos entender uma coisa aqui, ó. That's, isso é. A significa um ou uma. E aí no final da frase ali, ó. Right there significa bem aí. Right there. E depois right, certo? Agora vamos entender o que tá grifado aqui. Barbary é a marca do livro que está na mesa dele. Handbook significa manual. O livro que geralmente você utiliza como manual para operar algum equipamento, para você carregar. Geralmente handbook é traduzido para manual. Um livro pequeno que possa ser carregado, inclusive, por isso que é handbook, né? Livro de mão. Enfim, aqui tá na mesa dele, né? Um livro bem grosso, como vocês podem ver aqui na mesa, né? Barbary Legal Handbook, você vai traduzir para manual legal da Barbary,
certo? Burberry é a empresa, tá? Só ressaltando aqui, Burberry é uma marca, é uma empresa, ok? E aí é o seguinte, preste muita atenção. Ele tá dizendo o seguinte, isso é um manual vamos falar, manual legal, né? Manual legal vai ficar estranho. Manual de regras de leis da Burberry, bem aí, right there, certo? É um manual legal da Burberry, bem aí, né? E aí o Harvey responde. Open it up. Read me something. Na verdade, o Harvey nem responde, né? Ele diz, open it up. Read me something. Open it up. Ele tá dizendo, abra-o. Read me something. Leia pra mim alguma coisa. Leia pra mim alguma coisa. Read me something. Bom, na sequência dessa cena que nós não trouxemos aqui para analisarmos, nós vemos aí Harvey abrindo o texto, lendo, e o Mike sabendo de cor o que está sendo dito ali no livro. É absurdamente inteligente. Um cara com memória fotográfica, né? Enfim, gente, se você quer ver a continuação dessa cena, tá? Se você quer continuar aprendendo inglês com essa cena aqui, nós podemos trazer a sequência dessa cena aqui para nós analisarmos. Mas agora eu gostaria de assistir com você esta cena completa com legendas em inglês. Eu gostaria que você comentasse aqui o que você achou, se agora ficou mais fácil, se ainda tá difícil. Lembre-se, toda dificuldade é ausência de costume. Se você ainda não se acostumou com essas palavras, esse é o resultado, dificuldade. Quando você se acostuma, a sua dificuldade diminui. Grava isso, tá? Dificuldade é só um sensor que mostra algo que você ainda não está acostumado. E inglês, aprender inglês é familiarização. Quando você se familiariza com esses termos, todas essas palavras que você ouviu, leu, aprendeu nesta cena, nesta aula, na prática se torna muito mais fácil de você extrair, de você aprender, quando você já está familiarizado. Vamos assistir com legendas em inglês e depois sem legendas, hein? Vamos lá. We should hire you. Jesus, I'd give you the 25 grand as a signing bonus. I'll take it. Unfortunately, we only hire from Harvard. And you not only did not go to Harvard Law School, you haven't even gone to any law school. What if I told you that I consume knowledge like no one you've ever met and I've actually passed the bar? I'd say you're full of crap. That's a Burberry legal handbook right there, right? Open it up. Read me something. Agora, vamos assistir sem legendas. Comente aí se agora fica mais fácil do que no início da aula. Vamos lá. We should hire you. Jesus, I'd give you the 25 grand as a signing bonus. I'll take it. Unfortunately, we only hire from Harvard. And you not only did not go to Harvard Law School, you haven't even gone to any law school. What if I told you that I consume knowledge like no one you've ever met and I've actually passed the bar? I'd say you're full of crap. That's a Burberry legal handbook right there, right? Open it up. Read me something. Anything. É isso aí, people! Comente aí embaixo o que você achou dessa aula e se você tem interesse em aprender inglês diariamente, receber dicas de inglês, vai lá no meu Instagram, teacher.murilo, me siga e tire as suas dúvidas diretamente comigo. Se de repente você ficou com alguma dúvida em qualquer coisa que eu falei aqui, vai lá, me chama. E agora eu tenho um convite muito especial para você que quer aprender inglês, aprender as principais estruturas do inglês, dominar a base do inglês. Eu quero te apresentar a jornada do Basic Level. Se liga só no que eu tenho para te dizer. Por acaso você está começando no inglês? Talvez dando os seus primeiros passos? Buscando saber por onde começar? O que aprender primeiro? Ou talvez já faz muito tempo que você estudou inglês e você se sente hoje enferrujado na língua. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Eu desenvolvi um pequeno curso chamado Basic Level, um curso de apenas 60 aulas para você dominar o nível básico do inglês em apenas um mês. Você vai dominar presente, passado, futuro, como criar perguntas, como criar respostas, como se comunicar com as estruturas
bases do inglês, as estruturas essenciais, o necessário para você ter um bom nível de comunicação. E além disso, você vai ter suporte diretamente comigo. O valor do curso é apenas R$ 97. Isso mesmo, R$ 97. Não é mensalidade, você não paga esse valor todos os meses, não. Você vai pagar esse valor uma única vez, R$ 97, e assim você vai ter acesso ao curso para sempre. Acesso vitalício, incluindo as futuras atualizações. Esse valor, essa oferta é por tempo limitado. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/basic level, e cai para dentro da jornada de aprendizado, onde você vai aprender as estruturas bases essenciais da língua inglesa. Eu te espero lá.